Olá, como anda a saúde do seu bolso? Consegue gastar menos do que ganha ou acaba sempre extrapolando? O programa desta semana mostra como o brasileiro administra as finanças, as vantagens e desvantagens dos empréstimos e a hora certa de pedir o crédito. Veja também a pesquisa que mostra os servidores públicos como os mais endividados. Por isso, já existem programas para orientar esse pessoal a controlar as despesas. E ainda, a nossa equipe foi às ruas. A população perguntou e o economista aqui no estúdio tirou as dúvidas. Não perca as dicas para equilibrar os gastos. Saúde financeira. Este é o tema do STJ Cidadão desta semana. De acordo com a Federação do Comércio, as dívidas dos brasileiros já ultrapassam 16 bilhões de reais. E para sair do vermelho, muita gente pede socorro às financeiras. Até porque conseguir dinheiro emprestado está cada vez mais fácil. Mas por conta dos juros altos, nem todo mundo consegue pagar. E aí o que seria salvação se torna uma bola de neve. As ofertas estão por todos os lados. Promessa de dinheiro rápido e fácil, até mesmo para quem está endividado. E não é preciso nem mesmo ir a um banco. Em minutos é possível fazer o empréstimo em um caixa eletrônico. Ou então, a cada esquina, lá estão elas, as empresas que oferecem a saída para quem está no vermelho. Mas a maior facilidade no acesso ao crédito não trouxe apenas vantagens. De acordo com dados da Serasa, a inadimplência do consumidor subiu 8,2% em setembro de 2013. Segundo a Federação do Comércio, as dívidas dos brasileiros já ultrapassam os 16 bilhões de reais. Entre os endividados, muitos são servidores públicos, como João Paulo Ribeiro. Primeira grande empréstimo foi 36, aí faz ajuste, pode ir até 48, aí fizeram um ajuste, me deram mais um pouquinho de dinheiro, foi 72, aí agora a última foi 96. É difícil, né? Quem sabe agora faz um ajuste no Banco Central, passa para 120, eu vou lá de novo. Desculpa, mas é a vida. Estou levando porque eu não posso chorar, eu acho que é muito ruim, porque a gente tem que ter coragem em afirmar quando você faz um erro. As dívidas começaram com a construção da casa. Para dar conta dos gastos que não paravam de crescer, o jeito foi usar o cartão de crédito e o cheque especial. Para pagar a conta, o empréstimo. Geralmente o gerente do banco parece que é o salvação, é o Deus que vai nos livrar de todos os males. E nessa hora ele te dá uma oferta onde você consegue pagar todas as suas dívidas. Mas o que parecia ser a solução para a dificuldade financeira enfrentada se tornou um problema ainda maior. Você quer algo e tem alguma coisa imediata, só que ninguém se atém aos anos de dependências por causa desses empréstimos consignados. A opção de ter o empréstimo descontado em folha, o chamado empréstimo consignado, é uma tentação a mais para os servidores públicos. Um levantamento do Banco Central, feito em 2011, mostra que o consignado responde por 60% do crédito pessoal. E, por lei, é proibido descontar mais do que 30% do salário. Mas nem sempre é o que acontece. Em alguns casos, decretos estaduais permitem que o servidor tenha até 70% do vencimento levado para pagar o débito. No Rio Grande do Sul, uma servidora pública teve que recorrer ao Superior Tribunal de Justiça contra um banco que aplicava o percentual próximo de 50% da renda. A ação pedia a redução do teto de desconto. O Tribunal de Justiça do Estado negou, só que o direito foi garantido no STJ, que coleciona decisões desse tipo. Em 2011, a terceira turma decidiu que a soma mensal das prestações referentes às consignações com empréstimos e financiamentos não pode ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos do trabalhador. Pelos cálculos que fizeram, se entendeu que 70% é absolutamente indispensável para as necessidades básicas de toda e qualquer pessoa.
ficando 30% à margem que pode ser consignado. O órgão de pagamento ele se responsabiliza por fazer esse desconto e o percentual que a lei permite que haja. Se por um lado pegar um empréstimo é simples e rápido, quitar a dívida não é tão fácil assim. Eu tenho dinheiro, quero pagar, mas todas as dificuldades são impostas para que o banco fique o maior tempo possível cobrando os juros dentro do serviço da minha dívida. O servidor Fausto Emílio sabe bem a dificuldade que é se livrar de um empréstimo bancário. Coloco exigências e tudo que for para te dificultar. Agora, você é um servidor, você tem as suas obrigações de tempo, não dá tempo de ficar correndo atrás o tempo todo de um problema desses. Aí no fim você tem que pagar por um escritório despachante fazer isso, o que também inviabiliza o negócio. Sem falar nos agentes financeiros, que não param de telefonar. Toda vez que a dívida cai para baixo da metade, eu sou assediado por tudo quanto é financeira, com agentes financeiros querendo renegociar minha dívida, oferecer uma quantidade de dinheiro para prorrogar o empréstimo. Problemas que poderiam ser evitados, de acordo com o IBEDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, se este pedido de socorro fosse somente em casos de emergência. A pessoa ela tem contraído esse crédito para consumismo, ou seja, não teve ganho nenhum patrimonial com isso, não fez qualquer tipo de investimento também, utilizou para viagens, utilizou para festas, utilizou para roupa, para manter um padrão de vida muito superior ao da sua capacidade financeira. Em tempo de superfacilidades para pegar dinheiro emprestado, surge também um novo personagem, o superendividado. O que é o superendividamento? É quando o consumidor contrai dívidas acima da sua capacidade de pagar, bem acima da sua capacidade de pagamento. Então, se a gente comparasse ele com uma pessoa jurídica, uma empresa, a situação dele seria de falido. Para quem está nessa situação, a dica, segundo o IBEDEC, é procurar uma renegociação junto à instituição financeira. E se isso não for possível, acionar a justiça. Primeiro, ele deve mandar uma notificação ou um protocolo, se for banco, pedindo ao banco, num prazo de 15 dias, um procedimento de um acordo amigável e analisar esse acordo se vai estar dentro da capacidade de pagamento dele. Caso ele não venha a ter sucesso nessa transação, o que vai sobrar para ele é interpor uma ação questionando esses contratos após uma análise bem detalhada de um advogado para saber se ele vai ter reais possibilidades de ganho com isso. Então o consumidor tem que ter cuidado para contrair, como o nome já diz, empréstimo, não é um bom negócio para o consumidor, é bom negócio para o banco. E daqui a pouco, o programa do Superior Tribunal de Justiça voltado para a saúde financeira dos servidores públicos. Não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A reclamação era sempre a mesma: saldo devedor,
dívidas e mais dívidas. Foi aí que o Superior Tribunal de Justiça decidiu desenvolver um programa voltado para os servidores do STJ. E não é que a ideia deu certo? Muita gente que antes vivia com a corda no pescoço aprendeu a controlar os gastos e até a investir. Os cuidados com a saúde mental e física são fundamentais. Mas a saúde financeira, como anda? Será que ela tem a atenção necessária? E o que fazer para equilibrar as contas? Se você tem uma plantinha e quer que essa plantinha cresça, você precisa cuidar dela, você precisa regar, tirar as ervas daninhas, né? Aprender a adubar no momento certo. Então, com as finanças acontece exatamente a mesma coisa. Sem tempo para elas, não tem como elas fazê-las crescer. Olha a Marina, toda satisfeita, de bem com as finanças. A gente sabe que tem um velho clichê que diz assim, né, que tempo é dinheiro, e realmente você não consegue fazer dinheiro sem dedicar um tempo para ele. Então, é importante você ter um tempo todo dia na sua vida para estar ali alimentando uma planilha, fazendo um planejamento, criando ferramentas mesmo para te ajudar no teu orçamento familiar, né? Seria como organizar uma festa. Boas ideias não são suficientes. É preciso ter planejamento. Colocar na ponta do lápis se tem para gastar e como gastar. Os especialistas afirmam, esses cálculos devem ser feitos todo mês. Veja a dica. Divida os gastos em dois, os fixos e os variáveis. Os fixos vão direto para as contas certas. Já os variáveis podem mudar mês a mês. Alguns desses são desnecessários. O cuidado está em gastar com o que realmente é preciso e não só pelo fato de comprar por impulso. Esta divisão é um bom começo para equilibrar a situação, porque é aí que você vai descobrir onde usa mal o dinheiro e perceber quais gastos podem ser evitados. Mas tudo isso requer mudança de comportamento. A educação financeira é muito importante nos dias de hoje. Tanto órgãos públicos quanto empresas privadas desenvolvem programas que atuam diretamente nas finanças e resultam em melhor qualidade de vida. São iniciativas que ensinam as pessoas a fazerem o que perderam o hábito, a economizar. Foi assim que Sartre Gonçalves e Edmilson Moura, servidores do Superior Tribunal de Justiça, mudaram a vida ao colocarem em prática o programa Saúde Financeira. A gente sabe que a questão financeira é uma questão comportamental, é uma questão de hábito, né? Então nós começamos promovendo várias palestras, inicialmente com psicólogos, para mostrar que a questão financeira é uma questão comportamental, né? Não só a questão de organização, de criar planilhas ou coisa parecida, mas sim de trabalhar a questão do comportamento, de hábito, como é que você vai mudar seus hábitos para mudar seu modo de consumir, ações específicas, tanto para o servidor, como nós fizemos ações para os filhos dos servidores. Nós entendemos que a família precisava estar envolvida nessa questão. A gente criou, na verdade, 7 turmas e uma média de 30 pessoas por turma. Então, vamos dizer aí, 200 pessoas nos cursos direto. Então, a gente está trabalhando com, à época, 10% dos servidores do tribunal foram atendidos e o que a gente tinha nas palestras era uma participação maior, eram palestras que geralmente a gente tinha 80, 100 participantes. A gente criou a nossa própria cartilha, a nossa primeira cartilha que era o Guia para a Saúde Financeira. Aqui a gente pegava tudo que estava sendo abordado nos cursos, nos módulos que eram feitos, a questão comportamental, a questão do controle, a questão do planejamento, dos objetivos, as suas metas. Você se lembra da Marina, que contou sorrindo sobre as finanças? Ela também procurou o curso, só que para aprender a como investir mais. Quando você tem essa mudança de pensamento, que você quebra esse paradigma, que você consegue pensar em termos de prosperidade, as outras coisas ficam mais fáceis. Então, assim,
uma coisa leva a outra, né? Então você começa a pensar de forma mais próspera, você consegue aplicar seus recursos melhor, você consegue fazer melhor uso do que você tem e também você consegue perceber que muitas vezes não é uma questão de você precisar de um aumento, é uma questão de você precisar saber utilizar aqueles recursos que você já tem, né? Porque às vezes não adianta, você tem uma grande soma de dinheiro, mas você também acaba fazendo um grande endividamento, né? Porque quanto mais você tem, mais você gasta. Quem consegue alcançar a boa forma quanto aos gastos, só tem a ganhar. O primeiro benefício é ela se despressurizar, né? Ela passa a ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. O segundo benefício é ela diminuir a incidência de doença, porque essa pressão que ela joga fora alivia ela de processos psicossomáticos que levam à doença. E o terceiro processo, ela conseguir olhar para frente, olhar para o futuro, para onde ela está indo, né? Porque as pessoas que têm dívidas, elas estão caminhando para o futuro, olhando para o passado. Pode até fazer uma comparação com o semáforo, né? As pessoas no nível verde são pessoas que têm o dinheiro, né? Que querem orientação de como ele pode ampliar, né? Pode fazer crescer esse dinheiro que ela tem. Às vezes ela só está investindo na poupança e ela vinha até a gente para a gente orientar de que forma ela poderia estar ampliando esse ganho, né? Fazer esse dinheiro render por ela. Para quem estava no nível amarelo, que é aquele que está empatando, que a gente fala, está empatando o salário no final do mês, né? O salário dá apenas para pagar as despesas, né? O salário vem e paga as despesas. Então essas pessoas, a gente orienta para que elas mudem alguns hábitos, né? Façam alguns sacrifícios financeiros, para que sobre algum dinheiro no final do mês. A gente costuma dizer que o dinheiro, a sobra do dinheiro, não é para dias ruins. O dinheiro tem que ser para você investir em sua qualidade de vida. Já as pessoas que estavam no nível vermelho, aí sim, aí era um trabalho de choque mesmo, porque a mudança de hábito totalmente tem que ser feita nesse nível. Então a pessoa tem que sacrificar muito da sua vida, e vale a pena o sacrifício, vale muito a pena. E no próximo bloco, o economista Roberto Piscitelli dá as dicas de como equilibrar as finanças. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E para conversar sobre o orçamento familiar, a gente recebe aqui no estúdio do STJ Cidadão o economista, professor da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli. Professor, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, tirar uma dúvida. Muita gente recebendo agora o 13º e também muita gente com dívida, pagando alguma prestação, com certeza correndo algum juro nessa prestação. O que a pessoa deve fazer? Guardar o 13º ou já tentar quitar todas as dívidas possíveis, ou aproveitar essa folga no orçamento para fazer uma viagem? Qual seria a dica em cada caso? O ideal seria que a gente pudesse fazer um pouco de todas essas coisas, né? Mas não há dúvida de que a prioridade é o pagamento de dívidas, é a quitação de dívidas. A gente sabe que as dívidas, de um modo geral, no Brasil, são muito caras, né? Já foram até mais caras do que hoje em dia.
mas nos meses mais recentes, inclusive, elas estão ficando mais onerosas em função do aumento das taxas de juros. Então, por outro lado, não existe nenhuma aplicação financeira, nenhuma aplicação ao alcance, digamos assim, das pessoas comuns, né, das pessoas médias, vamos dizer assim, que possa compensar o custo dessas dívidas. Então, a melhor coisa a fazer seria realmente tentar se livrar delas, em alguns casos até porque essa é uma situação forçada, a pessoa já tem restrições junto aos órgãos de crédito, né, de financiamento, e mesmo que não tenha dívidas vencidas, às vezes pode ser mais interessante quitar dívidas vincendas, ou seja, abater do total da dívida um determinado número de parcelas que ainda venceriam nos meses subsequentes. Se pagas as dívidas sobrar alguma coisa, ou o que sobrar, eu acho que tem que ser dividido entre aquelas despesas que todo mundo gosta de fazer, que todo mundo se sente um pouco compelido a fazer nessa época do ano, festas, presentes, viagens, férias, etc., sem esquecer de poupar, né, de fazer alguma aplicação financeira, ou seja, criar condições para atender às necessidades, às urgências, né, que possam surgir, como também em função daquelas dívidas que já são previsíveis e que as pessoas geralmente esquecem. Aquelas dívidas de início de ano, os impostos, as matrículas, os livros escolares. Quer dizer, é bom guardar um dinheirinho ali no fim do ano, sempre que possível, para evitar um novo endividamento já no começo do outro ano, né? Exatamente. Aliás, eu acho que as pessoas precisam estar atentas para alguns tipos de ofertas que a gente vê no mercado, alguns tipos de promoções, como, por exemplo, adquira o seu carro agora e comece a pagar no ano que vem. Isso pode ser uma armadilha, uma coisa muito complicada. Quer dizer, não nos iludamos achando que essas vendas financiadas são financiadas pelo preço à vista, de que não há juros embutidos no valor das prestações. É lógico que há juros e a tendência é de que se pague uma proporção maior de juros, tanto quanto maior for o prazo de financiamento dessa dívida. Todo mundo está de olho no nosso 13º. Todo mundo está de olho, todo mundo procura de alguma forma captar o 13º. Ou seja, antes mesmo de que ele caia na nossa conta ou fique nas nossas mãos, ou que a gente tenha oportunidade de refletir sobre a melhor maneira de utilizar o 13º. E a gente foi às ruas também para ouvir a população. Vamos à primeira dúvida. Meu nome é Érica, trabalho de diarista e tenho uma dúvida que eu queria saber, que eu tenho muita dívida em cartão de crédito. Eu queria saber qual delas pagar primeiro. O que sugeriria a Érica é que, se essa dívida está se tornando impagável, é muito provável que isso aconteça, porque a pessoa não paga o valor total da fatura a cada mês, então essa dívida vai ganhando a forma de uma bola de neve, né? Ou seja, a parcela que não é paga se incorpora o total da dívida e eu vou acabo pagando juros sobre juros. A cada mês ela, portanto, se acumula e vai se tornando, à medida que passa o tempo, praticamente inviável. Então, acho que um caminho seria tentar negociar o pagamento dessa dívida com a própria administradora do cartão ou junto à instituição financeira, né, através da qual a pessoa adquiriu, obteve esse cartão. Nesse caso, o que normalmente acontece, o que pode acontecer, se a negociação for bem sucedida, é que a pessoa converta essa obrigação, o montante da dívida do cartão, numa espécie de financiamento, com a vantagem de que esse financiamento terá um prazo certo, um número certo de prestações a pagar, e o valor dessas prestações será fixo até a total quitação. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. Eu ganho só o salário mínimo de aposentadoria e não consigo economizar. O que eu posso fazer para poder economizar? O ideal, aquilo que a gente recomenda, seria o mais desejável, é que cada um poupasse sempre uma proporção do seu salário, quer dizer, adquirisse esse hábito, se esforçasse, se disciplinasse no sentido de fazer essa poupança, seria quase que uma poupança compulsória.
não dá 10% do salário, que seja 5%, não dá 5%, seja menos de 5%, mas criar o hábito de separar previamente uma quantia, uma parcela desse salário, dessa renda, e ir fazendo ali a sua poupança. Uhum. A gente tem mais uma dúvida. Eu queria saber se em algum caso é mais vantajoso comprar à vista ou a prazo. Bom, de modo geral, sempre é mais vantajoso, o ideal seria comprar à vista ou poder comprar à vista. Quando é possível esperar, ter paciência, às vezes não ter tanta avidez, o que se recomenda é que a pessoa vá constituindo uma espécie de fundo, uma poupança, até atingir o valor necessário para a compra ou para o pagamento de uma parcela substancial desse bem que se deseja adquirir. Agora, a gente vê muita loja vendendo preço à vista anunciado em 10, em 12 vezes sem juros. Quando que vai dar para identificar, em que porcentagem de desconto à vista vai valer mais a pena do que parcelar em 10, 12 vezes sem juros, se for exatamente o mesmo preço? O ideal seria que o desconto, digamos assim, fosse exatamente correspondente ou equivalente ao acréscimo que foi gerado a partir do valor à vista dessa venda. Agora, a dificuldade talvez seja de saber qual é o valor à vista ou qual era o valor à vista. Entendi, mas então tem que ser mais barato. Mesmo quando a loja anuncia 10, 12, 15 vezes sem juros, se a pessoa tiver o dinheiro para pagar à vista, ela tem o poder para negociar um valor mais baixo, algum desconto. Sim, e aliás essa é exatamente uma das vantagens de depositar, de aplicar alguma coisa, ir aplicando e fazer a compra, ou ir fazer a compra no momento em que se dispuser dessa quantia, ou de um valor mais próximo do valor total do que seria a compra. Porque é muito mais fácil negociar nessas condições um desconto que às vezes pode depender, não sei se exatamente do vendedor, ou da pessoa com quem a gente tem o primeiro contato na loja. Muitas vezes talvez dependa de uma conversa um pouco mais... uma conversa de bastidores com o gerente, ou com alguém que realmente tenha poder decisório. A próxima dúvida é exatamente sobre o financiamento habitacional, o financiamento do imóvel. Meu nome é Zélia, eu sou cliente da Caixa Econômica, tenho essa dívida com ela, gostaria de saber se tem como eu antecipar essa quitação. E outra coisa que eu acho também, que eu pago e não vejo abaixar o débito do apartamento que eu comprei. É sempre interessante avaliar a possibilidade, a conveniência de antecipar a quitação dessa dívida, obtendo o desconto correspondente a essas prestações que ainda não venceram. Quer dizer, você reduzirá esse período de comprometimento da sua renda, você terá mais tranquilidade para o futuro, e você, de alguma forma, pagará menos encargos também. Então, eu acho que isso é plenamente desejável. Eu entendo que você não perceba com muita clareza, isso às vezes não é tão fácil realmente, a redução do seu saldo devedor, da sua dívida, porque são dívidas de longo prazo, prestações com juros. Então, veja que o que se reduz do seu saldo devedor, você tem a amortização, que é o pagamento do principal da dívida propriamente dita, mas você tem também uma série de encargos embutidos nessas prestações. Então, a redução do principal da sua dívida não corresponde ao valor da prestação que você pagou, porque ali tem alguns outros encargos, principalmente juros, o que faz com que você não perceba com tanta clareza, ou não tenha a sensação de que a dívida se reduz com a mesma rapidez e na mesma proporção. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Eu agradeço. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.